Eu acredito muito que filosofia é diálogo de verdade e não um monólogo. Então, eu vim para essa conferência, que eu acho um título lindo, né? Conferência, com todo o despreparo que eu considero absolutamente necessário quando a gente faz filosofia. Então, queria até lançar a categoria do despreparo na ação do conhecimento. Como um estímulo à aventura. E o que eu entendo por conhecimento é justamente isso que há de vir, algo que vai acontecer entre nós. E eu trago as minhas dúvidas e algumas crenças para partilhar com vocês. E espero encontrar também as dúvidas de vocês e as crenças de vocês. E no jogo, mais talvez a brincadeira, né, que eu acho até melhor do que jogo, entre as nossas ignorâncias, entre os nossos desentendimentos, eu espero que a gente encontre essa coisa nova, a qual a gente pode dar o nome de conhecimento. A meu ver, então, é essa descoberta possível que dá sentido a isso que a gente pode chamar de experiência filosófica. E fico, então, muito feliz de ver tantas pessoas que se dispõem a essa possibilidade, né? O simples fato de vocês estarem aqui buscando esse encontro, e seja lá o que Deus quiser, né? Ou seja, a potencialidade desse encontro, define a possibilidade justamente desse desejo de conhecimento que a gente vai levar adiante. Quando o Bonifácio me telefonou, então ele disse assim, vamos falar daquele negócio lá da felicidade? E eu fiquei assim, então tá, né? Já que a gente não tem, vamos ver se a gente encontra. E aí, vamos achar um título para falar desse negócio. Aí eu pensei naquele texto do Nietzsche. Para quem é que estuda filosofia aqui? Então, vocês lembram daquele texto que chama Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral? É uma das coisas mais preciosas que foram escritas na história da filosofia. E eu inventei esse título aqui atrás em função desse título do Nietzsche. Vamos falar da felicidade, que é um tema caro, um tema raro, um tema importante, ao mesmo tempo um tema banalizado, um tema vendido, um tema matado, morto, né? A pauladas na nossa cultura contemporânea. Vamos falar disso, então, pensando naquilo que ainda pode ser salvo da felicidade e naquilo que não tem mais salvação mesmo, quando a gente trata desse tema. E, então, só para vocês entenderem de onde que eu tirei essa questão das verdades e das mentiras, né? Para a gente poder pensar na felicidade a partir das várias perspectivas, dos seus vários lados, né? Daquilo que pode ser a felicidade e daquilo que foi feito dela no contexto da nossa cultura. Então, assim, por que falar da felicidade em primeiro lugar? Acho que essa é a questão, né? Para que retomar esse tema? Quem estudou filosofia ou história da cultura, história do pensamento, deve saber que felicidade é um termo muito antigo. E, inclusive, quando eu era estudante de filosofia, quando eu via isso nos textos dos filósofos, eu que era uma menina assim que gostava muito de punk, rock e coisas que tais, eu achava que era uma coisa muito cafona. Como que os filósofos... Eu ficava sempre pensando como os filósofos são cafonas, né? Eles são cafonas porque eles se envolvem com temas como esses. E eu li a Ética Nicômaco do Aristóteles, sempre pensando assim, como é possível, né, que um sujeito tão inteligente como Aristóteles, que tenha escrito a Metafísica, aquela obra tão louca de ontologia, né, um negócio tão impressionante, como que pode dele ter se ocupado com um assunto tão bobo como o assunto da felicidade? Era assim que eu pensava quando eu comecei a estudar filosofia na faculdade, fui ler esse livro, quando eu tinha lá 17 anos. Eu acho sempre que não faz bem a gente estudar filosofia quando a gente é muito jovenzinho. Sabe por quê? Porque eu sempre achei isso. Porque, não sei como é, vocês também devem ter estudado muito jovenzinhos, né? Quem já é professor aqui deve ter estudado muito jovenzinho. Eu depois fiquei pensando assim que não era uma coisa muito boa, porque eu realmente não tinha maturidade nenhuma em termos de experiência vivida para compreender aquilo que eu estava estudando. Ao mesmo tempo, agora que eu já estou ficando velha e achando muito bom, de fato, eu acho que foi muito bom ter estudado filosofia muito menina. E por que me parece que foi bom?
Porque eu realmente não olhava para aqueles filósofos todos, para a história da filosofia que a gente aprendia na faculdade, com esse espírito religioso, de que eles eram, assim, os donos da verdade, ou santos, em cuja palavra nós deveríamos crer a qualquer custo. Eu entendi que aqueles homens todos que a gente estudava na história da filosofia eram sujeitos muito esquisitos, muito melancólicos, muito estranhos, muito, digamos assim, vivendo em desacordo com o mundo. E acho que esse espírito negativo que eu tinha naquela época e que eu preservo quando ele ameaça desaparecer da minha psique, eu acho que esse espírito negativo, daquela época, ele me fez muito bem e, na verdade, eu não deveria esquecê-lo. Então, aquilo que parecia uma coisa muito ruim se tornou, durante um tempo, assim, enquanto eu avaliava a minha própria relação com a filosofia, depois eu vinha descobrir que era o espírito daqueles homens deles mesmos, era o espírito negativo, do qual Hegel fala, por exemplo, e que faz a gente questionar sem criar, sem crer em nenhum totem. Então, para mim, os filósofos não eram totens, eram esses homens estranhos que depois eu fui descobrir que eram, na verdade, grandes escritores que tinham tido a liberdade profunda, radical, de construírem uma compreensão do mundo à sua maneira, à base, enfim, da sua própria experiência vivida. Então, estou falando disso, fazendo essa conexão com a história da Ética Nicômaco do Aristóteles, um livro, enfim, no qual o conceito fundamental de felicidade com o qual a gente lida até hoje, digamos, em termos assim, das ideias, né, dos conceitos, nesse livro justamente que esse conceito vai estar delineado, vai estar desenhado. E o que é a felicidade lá nesse texto? É a eudaimonia. Lembram da eudaimonia? O que é a eudaimonia? A eudaimonia é uma compreensão da felicidade, do ideal de vida, enquanto esse ideal de vida se define na conexão do indivíduo com ele mesmo. Com ele mesmo, não enquanto ele é simplesmente um sujeito da sua própria identidade, mas enquanto ele é um sujeito da sua própria não-identidade. A eudaimonia significa que o sujeito da identidade encontrou com aquilo que nele não é idêntico. Dá para a gente dizer assim, com o meu outro interno, com aquilo que eu não sou, mas não com aquilo que simplesmente me nega no sentido estático e ativo. Num outro sentido um pouco melhor, no sentido daquilo que me faz poder ser outra coisa. E, em vez de me colocar em ato, se a gente quiser falar em termos bem aristotélicos mesmo, me coloca em potência. Ou seja, me coloca numa vantagem de existir em movimento com a vida, com aquilo não apenas que eu acho que eu sou, mas com aquilo que talvez eu possa ser. E a gente sabe assim, que essa é uma das coisas mais bacanas que tem quando a gente fala de filosofia, que é esse espírito desse poder ser, aquilo que a gente pode chamar até de devir, né? Eu vou, eu sou, quem sabe lá, depois eu seja outra coisa. E eu acho que essa conexão com aquilo que a gente não enquanto aquilo que nós podemos ser, talvez o que possa ainda significar na nossa época essa coisa que a gente chama de felicidade. E eu estou chamando lá o Aristóteles, lá longe, só para a gente ter um lugar assim de origem, para começar a conversar, para começar a pensar. Porque esse conceito de felicidade ele foi fazendo história também. Vários filósofos se ocuparam dele. E sempre disse respeito a isso, né? A essa eudaimonia. A palavra eudaimonia, ela tem um radical, que é o daimon. Daí a história desse outro que eu quis falar para vocês agora, ao tentar explicar o que significa eudaimonia. O daimon é a alma, o espírito, o gênio, o duende interno, é aquilo dentro de mim que, de alguma maneira, me enxerga. É o meu grilo falante. E, ao mesmo tempo, é um espelho interior. E, ao mesmo tempo, é uma voz que fala a meu favor ou contra mim, mas me pergunta. É alguém com quem eu posso encontrar, enquanto ele não significa simplesmente eu mesmo. Enfim, lidar com isso realmente não é uma coisa nada fácil. E eu acho que é por isso também que o conceito de felicidade começou, enfim, aos poucos, ao longo da história,
ele foi se tornando cada vez mais banalizado. Também não dá para a gente idealizar o tempo dos gregos, e muito menos o Aristóteles. Não dá para a gente dizer assim que naquela época as pessoas eram felizes. Quando o Aristóteles escreve esse texto, ele está tentando construir um conceito de felicidade, lá no século IV a.C., tentando construir um conceito de felicidade para aquela época, tentando assim dar o dado essencial que poderia significar para todas as pessoas pensantes essa ideia então de felicidade. E isso significa, quando um filósofo tenta construir um conceito, isso significa que o conceito não está simplesmente dado. Os conceitos, eles são desenhados. A gente poderia até falar de filosofia como sendo um design de conceitos. E, aliás, o que é um conceito, senão um desenho, né, que a gente tira das coisas? Quando a gente tenta pensar alguma coisa, por onde que nós pensamos? Sempre a partir de um traço, sempre a partir de uma imagem que nos é oferecida pelas coisas. Uma imagem, enfim, com a qual a gente faz conexão por meio do pensamento reflexivo, que é esse pensamento que presta atenção, que se concentra nas coisas e que tenta receber, enfim, estímulos, informações das coisas com as quais ele se relaciona. E aí, enfim, tentando ir um pouco mais fundo nessa questão da felicidade aqui para nós, então, nós temos que falar dela, podemos falar dela, nos ocupamos, na nossa época, no nosso tempo presente, na vida contemporânea, digamos assim, com a felicidade, e nos ocupamos dela justamente nessa época porque ela não está presente. Então, fala-se muito de felicidade, não é? E a felicidade se construiu para nós como uma espécie de enigma. E é um enigma. Quantas pessoas já disseram que nós não podemos ser felizes? Se vocês lembrarem, quem foi estudante ou quem é estudante de filosofia vai lembrar de Kant, no século XVIII, que também é outro filósofo bem importante para todos nós, mais um desses homens esquisitos, né? Como dizia o Fernando Pessoa, mais um desses homens loucos. E Kant dirá que a felicidade ela é impossível, que o máximo que nós conseguiremos na vida é nos tornarmos dignos da felicidade. Ou seja, nós podemos agir de modo tão correto, tão decente, tão interessante em relação à vida, de um jeito ético em relação à vida, e, em função desse modo de viver a vida, pode ser até que, do jeito que a gente vive, a gente consiga imaginar que a felicidade nos caberia, que nós teríamos, em relação à felicidade, um merecimento. Não é assim, muitas vezes, que a gente pensa, sobretudo se nós formos assim, educados, formados dentro de uma tradição judaico-cristã, a felicidade para nós vai ser sempre isso, né? Vai ser sempre um merecimento. E a gente pensa, quando alguém sofre uma infelicidade, que essa pessoa não merecia isso. E quando alguém sofre uma infelicidade e era mal, que essa pessoa merecia o que recebeu, não é? Nós mesmos, quando nós somos objeto de uma... ou, enfim, sujeito também de uma infelicidade, a gente pensa, né? Isso eu não merecia. Tipo, eu não merecia ser traída. Eu não merecia, sei lá, ser lograda. Eu não merecia ser esquecida, desconsiderada. Não é assim que a gente pensa? Nós não merecíamos uma situação ruim. Ao mesmo tempo, nós... Vou pegar um pouquinho de água aqui. Ao mesmo tempo, olhem que coisa curiosa. Nós vivemos nos colocando em situações de infelicidade como se nós quiséssemos assim dar chance justamente à nossa própria destruição. Ou então ao gozo da culpa, aquela satisfação profunda da culpa que a gente tem também nos momentos em que a gente é infeliz. O gesto, aliás, típico, que eu acho que é assim, avaliável por todos nós em relação à nossa própria infelicidade, é esse, de repente, se sentir culpado da desgraça mesma que a gente viveu. Engraçado é que também, quando a gente encontra uma super felicidade, a gente também consegue se sentir culpado. E por que nós nos sentimos culpados em relação à felicidade e à infelicidade vivida? Porque a culpa talvez seja, a culpa que a gente sente em qualquer momento, feliz ou infeliz objetivamente, talvez seja a nossa única verdadeira felicidade, a nossa única satisfação, a satisfação
de estarmos insatisfeitos, de estarmos nunca realizados. Isso é uma coisa muito esquisita. Estou colocando isso para vocês irem pensando, tá? São abordagens assim muito abertas, muito amplas sobre essa questão, que depois a gente pode ir retomando, enfim, no âmbito do nosso diálogo. Mas tem um outro momento assim da história da filosofia bem recente, em que vocês vejam que eu estou só pensando exemplos, né? Poderíamos fazer caminhos absolutamente diferentes para pensar isso. Tem um outro filósofo que eu acho bem legal também da gente trazer aqui para pensar a questão da felicidade, que é um sujeito que ainda está vivo, que também deve ser um homem muito esquisito, que escreve umas coisas muito interessantes, que é o Giorgio Agamben. Já leram esse sujeito? É um italiano, foi publicado aqui no Brasil já faz anos, e tem um livro dele chamado Homo Sacer, muito conhecido, e tem um pequenininho que chama Profanações. Já leram isso? Vão ler. É uma das coisas mais bonitas que eu já li na filosofia contemporânea. E ele tem um texto em que ele fala, nesse livro das Profanações, ele fala da felicidade no sentido da magia. É muito bacana isso, porque ele até critica o Kant, né? Ele fica falando assim, tem esse povo todo que acredita que felicidade é um merecimento, quando, na verdade, a gente sabe muito bem que ser feliz significa encontrar aquele instante mágico que nem a gente tinha lá na infância. E ele rouba essa ideia até do Walter Benjamin, que é um filósofo alemão que, vocês conhecem também, suicidou-se em 1940. Ficou famoso, né, por esse seu gesto também, de desespero e de fuga do nazismo, do qual ele era, enfim, um possível prisioneiro. E ele fala, então, dessa felicidade como magia. E o que é a magia? A magia é um acontecimento fora das regras da razão, fora do nosso controle. Hoje eu estava almoçando com um amigo, aqui em Belo Horizonte, e nós combinamos um almoço, fomos almoçar, e nós temos uma grande amiga em comum, que também é daqui de Belo Horizonte, e ela apareceu, olha o tamanho dessa cidade, ela apareceu no lugarzinho onde a gente estava almoçando, quase que escondidos. E aí foi tão incrível, mas tão incrível, que se a gente tentasse marcar esse encontro, não tinha acontecido. E aí nós ficamos comentando isso, né? Como existe essa felicidade que é mágica, que é de uma coisa de um pequeno acontecimento cotidiano que você não estava esperando, você não estava preparado. Sabe que nem aquela sensação de quando... Quer dizer, olhem como eu vou falar isso também, que engraçado, né? Até parece que já aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Mas eu imagino a felicidade de uma pessoa que ganha na loteria. Sabe aquela pessoa que ganha na loteria? É isso. Nós não fazemos, enfim, planejamentos e sonhos. Quantas vezes a gente fala assim, se eu ganhasse na loteria? Por quê? Porque a gente sairia, e isso é um sonho, assim, uma fantasia maravilhosa, se a gente pensar bem, a gente sairia da esfera do trabalho, poderíamos ter todo o tempo do mundo, como quando nós éramos crianças, e podíamos ficar só brincando. Então, imagine que maravilha que é você ganhar na loteria. E você poder sonhar com esse tempo em que você não teria mais que cumprir com obrigação nenhuma e poderia, assim, voltar a essa época em que você, enfim, tinha suas contas pagas e se preocupava em jogar bola, andar de bicicleta, ver desenho animado, ficar desenhando, brincando de esconde-esconde. Não era bom demais? Vocês lembram da época da infância? A época da infância, a sensação que a gente tem daquela época é a sensação da felicidade absoluta no seu sentido de magia mesmo. De magia, não está dentro das regras desse mundo, enfim, que vive tentando nos controlar, nos condenar, nos fazer objetos dos seus dispositivos de controle, disciplina e poder, para falar também em termos assim Foucaultianos, né? Então, guardem esses três lugares da felicidade, né? A felicidade como esse estado da alma, lá no Aristóteles, esse encontro do sujeito com a sua própria aventura de ser, com a sua própria alteridade. Esse outro momento que é a felicidade como merecimento, que é o momento mais sem graça. E esse terceiro momento que é a felicidade enquanto existência no seu sentido de magia, de relação mágica com a vida. Perigosa também, se a gente pensar por outro caminho, isso também merece uma tremenda de uma crítica, mas não no sentido aí que o Agamben estava colocando e que aqui eu tento interpretar. Pois bem, então, para mim, na minha perspectiva,
falar da felicidade se torna muito importante, então, numa época em que as pessoas não sabem, em que as pessoas não se ocupam desse tema, senão por essa via torta da felicidade vendida, da felicidade que é construída no nosso tempo por meio dessa coisa que eu vou chamar aqui de felicidade publicitária. Eu acho até que a gente pode dividir a felicidade em duas, hoje em dia. Uma felicidade publicitária e uma felicidade filosófica. Não existe uma só felicidade e nós não conseguiremos entender a felicidade se nós tratarmos apenas como uma coisa só. A felicidade que os publicitários vendem não é a mesma felicidade que a gente encontra na tradição filosófica como uma proposta de vida, como um projeto de vida. E eu comecei a me ocupar com essa questão quando eu vi, assim, sobretudo muitos psicanalistas ou muitas pessoas muito críticas, pessoas inteligentes, legais, tentando analisar sociedade, Brasil, subjetividade, tudo isso, mas falando assim, vamos deixar esse papo de felicidade de lado, felicidade é uma bobagem, é uma coisa também muito cafona, e vamos deixar essa conversa para lá, vamos começar a pensar assim que a vida pode ser interessante, que a vida deve ser simplesmente vivida, que você pode, enfim, encarar a vida, as suas potencialidades e vicissitudes, e vamos lá, chega. Aí eu fiquei pensando, ok, mas para que a gente vive? Eu, particularmente, vivo para experimentar essa experiência de viver a vida. Claro que sim, imagino que vocês também. Mas, ao mesmo tempo, essa vida que pode ser experimentada com todos os seus prazeres e todos os seus horrores, essa vida não pode ser desperdiçada sem um fito, sem uma expectativa. É impossível viver a vida fora de uma expectativa em relação à vida. E essa expectativa que a gente tem em relação à vida, uma expectativa que envolve o sentido da vida, a isso eu acho que a gente pode dar ainda o nome de felicidade. Então, nesse sentido, a gente vive, a meu ver, para ser feliz. E a felicidade nesse contexto, em outras palavras, ela vai significar justamente a nossa chance de construir um sentido dentro da vida que nós vivemos. Aí, por que separar essas duas formas de felicidade? Porque acho que, na urgência da nossa experiência de vida hoje em dia, do jeito que as coisas estão colocadas, e nós vamos tentar discernir um pouco esse jeito das coisas assim colocadas na nossa época. Eu vou tentar falar com vocês bastante sobre isso, mas me parece assim que nós precisamos fazer uma separação entre o joio e o trigo. Aí vocês podem estar pensando assim, chegou uma professora de filosofia moralista entre nós. Eu queria dizer que essa tentativa de separar o joio do trigo é justamente um imoralismo filosófico radical. Vocês lembram, aliás, quem estuda filosofia e gosta de ler o Nietzsche, deve ter lido assim que, em alguns dos seus textos, ele fala justamente que ele inclusive num texto de autobiografia, que é o Ecce Homo, ele fala que que a filosofia dele é imoralista, que ele pratica o imoralismo. E por quê? Porque essa felicidade que nós encontramos no nosso cotidiano, vendida pelos meios de comunicação e pela publicidade, ela se constituiu para nós num novo moralismo. Quer dizer, em termos muito práticos, vamos pensar assim. Quando uma pessoa nasce, quando uma pessoa educada, enfim, dentro de uma tradição de linguagem, estou falando assim das pessoas que nascem dentro desse mundo e começam a falar. E se encontram com as outras pessoas, mal ou bem, em graus diversos de sofisticação e de acesso, inclusive, às potencialidades da linguagem. As pessoas vão crescendo dentro desse mundo, dentro das suas diversas classes sociais e culturais. E essas pessoas, todas elas, começam a fazer projeto de vida, não é? É claro que existem pessoas que não fazem da vida um projeto, ou que, justamente por não terem tido muitas vantagens em termos de formação,
lá pelas tantas elas se sentem perdidas. Mesmo assim, mesmo perdidas, mesmo não tendo um projeto de vida no sentido assim de uma autodescoberta, de uma ascese em relação a si mesmo, enfim, de uma vontade de se autoconhecer e de construir uma vida sendo um cidadão desse mundo, dessa cidade, desse estado, sei lá, desse país, né? Mesmo assim, a pessoa começa a assumir os projetos de vida dados pelos outros, não é? E aí, nesse ponto, é claro que se a gente for pensar na questão da felicidade nesse aspecto, nós temos também que nos questionar em relação ao significado do desejo, não é verdade? Do desejo nas nossas vidas. Porque nós desejamos a felicidade, desejamos viver uma vida com sentido, mas lá pelas tantas a gente não sabe mais o que pode ser esse nosso desejo em relação a tudo isso, e nós simplesmente aderimos ao desejo dos outros. Se a gente pensar assim, em termos assim, da filosofia hegeliana ou da filosofia do Kojève, para falar uns filósofos, né, que desembocaram, por exemplo, na psicanálise, as ideias desses caras que depois foram parar lá na psicanálise do Lacan, por exemplo, quando Lacan fala que o desejo é o desejo do outro, esse enunciado que ele tira de dentro dessas filosofias que eu falei, esse enunciado ele é ambíguo. E é esse enunciado que eu acho que justamente pode nos ajudar a separar a felicidade em duas. Porque o desejo, digamos, da felicidade, se for o desejo da felicidade, sendo esse desejo sempre o desejo do outro, ele pode tanto ser o desejo de partilhar com o outro, quanto ele pode ser o desejo simplesmente de mimetizar-se com o outro, tornar-se igual ao outro e, nesse aspecto, perder a própria individualidade, que é um valor que eu acho que pode ser interessante da gente manter quando a gente pensa nessa validade da felicidade no seu sentido filosófico. Então, o que é esse desejo? O que é o desejo no nosso tempo? A felicidade, em qualquer tempo, sempre será relativa a um desejo. E o desejo sempre será relativo àquilo que a gente vive junto com os outros, no contexto de partilha com os outros. Bom, daí, vamos pensar nesse desejo de felicidade junto com os outros. É justamente essa ideia que faz a gente olhar para Kant de um jeito diferente. Kant dirá, então, que nós não podemos ser felizes porque esse mundo é muito ruim. É um mundo de sofrimento, é um mundo de dor, não é? É um mundo que, mesmo que você esteja numa boa, com a sua barriguinha cheia, muito bem vestido e com muita expectativa e muita perspectiva na vida, você vai olhar para o lado, ainda mais num país como o nosso, e você vai ver pessoas passando fome, morrendo porque elas não têm plano de saúde, estão à mercê do SUS. Você vai ver pessoas pedindo comida na rua, dinheiro, mendigos. Você vai ver pessoas que não têm onde morar, que arranjam um lugar para morar e são expulsas do lugar onde elas moram. Vocês vão ver pessoas assim que tiveram chance de escola, como vocês, por exemplo, que estudam e dão aula aqui na PUC, e vão encontrar aquelas pessoas que não têm a menor chance de chegar na escola, não é verdade? Aquelas pessoas assim que vão sobrar mesmo e que vão morrer à míngua. Enfim, quando a gente começa a pensar nisso, Kant tinha toda a razão, né? Esse mundo é um inferno tão pesado que ser feliz nesse mundo, olhando ao redor, é algo indigno. Só que o que eu posso fazer é tentar fazer um mundo melhor e uma vida melhor e dar o meu melhor e tentar ser o melhor possível dentro desse mundo e, assim, conseguir alguma chance de, pelo menos, se o mundo fosse bom, talvez eu pudesse ser feliz. Então, é claro que todas as pessoas que pensam e raciocinam acham que a felicidade é uma besteira, porque olha bem para esse mundo. A felicidade não passa, se a gente pensar nesses termos, de uma ideia bonita que, num mundo bonito, poderia ser realizada. Mas, por outro lado, então, pensem, nesse contexto aí, eu sou e estou junto com os outros e, logo, não posso ser simplesmente feliz, porque, afinal de contas, a felicidade seria uma indignidade, inclusive. Se eu quero ser um sujeito ético, por exemplo,
preocupado com os outros, me sentir um cidadão que partilha com os outros, enfim, no contexto democrático, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, já tem que jogar fora esse conceito mesmo, né? Não é um negócio sério isso? Isso simplesmente porque eu estou junto com os outros. E o meu desejo, se ele está relacionado aos outros, ele já está interrompido diante do caráter inviável da realização da vida das outras pessoas. Acabou. Vamos jogar fora isso, vamos para casa todos nos deprimir. Ou então, vamos fazer alguma revolução. Claro. Vamos tentar mudar isso, porque bonito seria a gente fazer uma vida tão legal em que todo mundo pudesse realmente ser feliz. Mas, isso, se nós fôssemos seres realmente pensantes em termos teóricos, em termos epistemológicos, em termos transcendentais, se nós fôssemos realmente sujeitos reflexivos, e se a nossa reflexão, de verdade, bacana, boa, bem feita, nos levasse a uma prática. Pensem só como isso é sério. Se o meu pensamento fosse melhor, se eu pensasse, por exemplo, que a felicidade é uma coisa que deve valer para todas as pessoas, sei lá, se eu pensasse que a felicidade deve ser a vida justa para todas as pessoas, então eu faria alguma coisa para que o mundo onde eu vivo fosse um mundo feliz, não é? Aí, infelizmente, nós somos, enquanto seres humanos, e isso que eu vou falar aqui para vocês é uma provocação, que eu espero que seja uma tremenda provocação, nós somos uns otários. Nós somos muito maus. Nós somos muito egoístas. Nós somos tudo isso, otários, maus e egoístas, porque nós morremos de medo. Vamos pensar assim, que esses afetos regem a nossa capacidade de pensar. Aliás, vamos pensar assim, cada vez que nós pensamos em alguma coisa e emitimos uma reflexão sobre qualquer coisa, estamos sempre, é claro, movidos por afetos, não é? Então, digamos que nós estejamos movidos na nossa cultura pelo afeto do medo. E o medo não deixe a gente pensar. Pensar reflexivamente. Por quê? Porque o medo, ele impede um outro afeto muito fundamental que necessariamente entra em jogo quando eu começo a refletir. Que, aliás, é o único afeto que realmente me permite refletir, que é o afeto da esperança. E a esperança tem a ver com o quê? Tem a ver com sonho, tem a ver com possibilidade, tem a ver com potencialidade. E a esperança é uma coisa que não está presente no nosso mundo. Sabe por quê? Se a gente tivesse esperança, por exemplo, nós teríamos noção de futuro. Se nós tivéssemos esperança, talvez todos nós nos tornássemos ecologistas. Se nós tivéssemos esperança, nós nos preocuparíamos assim com qualquer coisa que a gente compra, porque a gente sabe muito bem que tudo aquilo que a gente usa, tudo aquilo que a gente gasta, interfere na totalidade da vida que a gente vive junto com os outros. Então, a esperança é um afeto que me faz pensar no futuro, e enquanto me faz pensar no futuro, me coloca dentro do mundo como o mundo inteiro, que é como um lugar do todo, onde eu estou inserido e onde o meu futuro é possível, porque eu só tenho futuro se o mundo onde eu vivo tem futuro. Não é verdade? E nós não temos esse tipo de reflexão, talvez porque nós estejamos realmente ainda como... Acho que toda a história da filosofia, isso é uma vantagem, aliás, da história da filosofia. Todos esses caras aí que são filósofos, todos eles sempre mostraram que... Por que filosofia é importante? Porque os seres humanos, eles são muito otários, eles são muito burros, eles são muito prepotentes. Sabe o que é um burro? Burro é pessoa prepotente, ela acha que ela sabe. A vantagem dos filósofos é que eles sabiam que eles não sabiam. Agora mesmo para vocês, gente, eu não estou falando nada com nenhuma certeza científica. Filosofia não é ciência. Filosofia também não é arte. Filosofia é uma partilha de dúvidas para ver se a gente vai mais adiante em relação à dúvida que a gente tem, mas para ver se a gente avança nisso, né?
Mas não é de jeito nenhum, então, uma certeza estabelecida, mas algo para fazer a gente pensar, para provocar justamente essa capacidade de agir numa outra direção. Numa direção que cada um deve sempre colocar para si mesmo, senão refletir não vale de nada. A vantagem única, como dizia o Nietzsche, né? Sobre as vantagens de alguma coisa para a vida, no caso, quando ele refletiu sobre a história. Qual seria a vantagem da filosofia para a vida? A de nos fazer refletir e, a partir dessa reflexão, produzir um tipo de movimento, ao qual a gente dá o nome de ação, que seja sempre revolucionário. E quando eu falo revolucionário aqui, eu estou colocando revolução em caixa baixa, tá? Não é revolução em caixa alta, não é revolução no sentido assim da revolução comunista, é a revolução no sentido da caixa baixa, tipo o feminismo. É uma coisa lenta, gradual, vagarosa, e que, enfim, tende a tornar profundamente melhor a vida de todos os seres humanos, não apenas de uma facção ou de outra. Enfim, depois disso também que eu estou falando, vocês podem recuperar e a gente pode debater um pouco mais. Mas, então, nós somos muito otários. E, enquanto otários, o que a gente faz? Quem é o otário? O otário é aquele que topa o jogo do cínico. Já ouviram falar disso? Tem um autor que é da psicanálise, até que eu li faz muitos anos, e eu gostei muito de uma ideia dele, eu roubei para mim. Aliás, vocês podem roubar as ideias de todo mundo quando vocês querem fazer filosofia, tá? Eu roubo a ideia de um monte de gente. Vocês podem roubar as minhas também e usar à vontade, mas usem apenas para o bem, tá? Não vão usar para o mal. Mas, então, esse Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista argentino que mora no Brasil, escreveu um livro chamado No Círculo Cínico. E ele fala que, enfim, tentando assim avançar nas teorias do Lacan, ele inventa um negócio lá que ele chama de discurso do cínico. E ele fala que o discurso do cínico, além dos discursos diversos que a gente faz, que depois a gente pode retomar também conversando, ele fala do discurso do cínico como sendo justamente esse em que existe alguém que mente, que é o cínico, e um otário, que é aquele que aceita a mentira do outro. Então, o otário é aquele que sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele aceita jogar o jogo. Ele sabe que estão mentindo para ele, mas tudo bem, grande coisa. É assim mesmo que funciona. No Brasil, isso tem tido vários efeitos. A corrupção, por exemplo, faz parte do círculo cínico, não é? Então, todo mundo se acha no direito de ser corrupto e todo mundo, ao mesmo tempo, aceita a corrupção dos outros. Ao mesmo tempo, está todo mundo sendo corrupto e todo mundo fingindo que tudo bem, que ninguém é corrupto. Quem é o corrupto? Meia dúzia de bigodudos que ficam lá ocupando o poder lá em Brasília, bem distante de nós. Isso, quando a gente molha a mão do funcionário da prefeitura ou quando a gente extorque a nossa empregada doméstica, não é corrupção, não é? Vamos parar para pensar nisso? Não é uma coisa interessante? Então, o otário é essa figura que finge que não é com ele. Eu acho isso muito relevante para a gente pensar essa questão da felicidade. E ele finge. Então, olha que bacana. Ele é um prato cheio, por exemplo, para isso que eu estou chamando de a publicidade. O que é a publicidade? A publicidade é a indústria cultural funcionando a pleno vapor. A publicidade é aquele mecanismo social que envolve uma instituição, a dos meios de comunicação de massa, que eu acho que dá para a gente usar esse termo, e que manipula, evidentemente, o desejo das pessoas, manipula também a inveja das pessoas, manipula também o medo das pessoas, manipula as pessoas, indicando para as pessoas pensamentos e ações. Theodor Adorno, quando escreveu o texto da indústria cultural, lá nos anos 40, Adorno e Horkheimer, aliás, num livro chamado Dialética do Esclarecimento, quando eles escreveram esse livro, eles falam justamente dessa sociedade da indústria cultural, que é uma sociedade marcada pela publicidade, uma sociedade que todo o comportamento das pessoas ele é
disciplinado e organizado pela publicidade. E o que faz a publicidade? A publicidade, ela captura verdades, constrói verdades e ela simplesmente lança para essas pessoas, enfim, para as pessoas, para as massas, para quem estiver ali disponível, as suas verdades, evitando justamente que as pessoas reflitam sobre essas verdades. Então, é como se ela fizesse, como se esse mecanismo tirasse assim o nosso cérebro, tirasse a nossa mente, a nossa alma, tirasse o nosso desejo da cena, o nosso desejo de pensar, pelo menos, tirasse a nossa reflexividade da cena e colocasse sempre uma resposta pronta em cena, na nossa cena mental. Então, a publicidade sabe muito bem reduzir toda a questão psicológica ou a questão psicanalítica, que faz parte da condição humana, aquele padrão pavloviano de comportamento, né, do estímulo e da resposta. E a base da publicidade... Alguém aqui estuda publicidade ou dá aula de publicidade? Então, assim, o que acontece? Você explica para as pessoas, você coloca para as pessoas que elas devem comprar, por exemplo. Compra aí. Em vez de dizer, pensa aí, você diz, eu já pensei por você. A diferença que existe entre publicidade e filosofia é que, enquanto com filosofia você fica chamando as pessoas para pensarem por conta própria, com a publicidade você já traz o pensamento pronto. E o pensamento filosófico instiga a reflexão para que as pessoas encontrem seus caminhos. Ao mesmo tempo, do outro lado, a publicidade ela evita que as pessoas pensem e oferece sempre, digamos, um ordenamento, né? Faz aí, compra aí, age assim. Claro, me permitam fazer aqui um parêntese. A filosofia acadêmica ela é praticamente igualzinha à publicidade. Porque no nosso meio acadêmico, vocês que são professores de filosofia sabem disso, é muito fácil a gente simplesmente vender a teoriazinha pronta, não é? É muito fácil você chegar para o seu aluno gêniozinho e dizer assim, ô meu gêniozinho, decora aqui a Crítica da Razão Pura e agora você vai gastar a sua vida com a bolsinha de iniciação científica, depois a bolsinha de mestrado, depois a bolsinha de doutorado, depois você vai ganhar aquela bolsinha de produtividade escrevendo 3 artigos na vida que ninguém vai ler. Verdade. E aí, esse tipo de filosofia acadêmica não tem nenhuma diferença em relação à publicidade. É pura indústria da cultura. Mas indústria da cultura no sentido assim, erudito, né? Em vez de você ficar vendendo banana, você vende nota de rodapé em alemão. Eu adoro banana e adoro nota de rodapé em alemão. Adoro as duas coisas, acho muito bacana. Assim, cada uma tem seu preço, né? E, enfim, se tiver banana e nota de rodapé, pouca diferença vai fazer, não é verdade? E a gente faz isso. Quantas vezes? Então, eu acho a filosofia acadêmica muito precária nesse aspecto, porque ela, às vezes, até quando os estudiosos da indústria da cultura e do Adorno, quantas vezes, do Adorno, do Horkheimer, desses pensadores críticos, quantas vezes eles usam o texto do crítico para simplesmente reproduzir o esqueminha pré-estabelecido que evita que as pessoas elas mesmas pensem. Já pararam para pensar? Vocês podem ler estudiosos que leram esses livros assim barbaramente, e que você lê, e o que eles estão fazendo? Repetindo tudo que está lá no texto original. O que é isso? Fundamentalismo filosófico. É um tipo de religião. E, a meu ver, isso precisa ser combatido filosoficamente, né? E, às vezes, quando você combate isso, parece que você agora virou um antifilósofo. Não apenas parece, mas eu acho que é importante. Os melhores filósofos, aliás, da história são os antifilósofos, que são os filósofos críticos, né? Pega Marx, pega Nietzsche, Schopenhauer, são todos antifilósofos. No século XX também está cheio. Eu gosto desses caras. Eu vou começar a dizer que eu não sou mais filósofa, que eu digo, aliás, só para debochar. Agora eu já vi, aliás, deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Eu vi um negócio muito interessante. Quando eu comecei a dizer que eu era filósofa, faz tempo, eu comecei a dizer que eu era filósofa de um jeito muito bacana. E quando eu dizia que eu era filósofa, no começo, lá 10, 15, 20 anos atrás, tinha gente que ficava assim, que ruim, né?
irritados. Eu vi muitos dos meus colegas dizendo assim, eu não sou filósofo, sou apenas um professor de filosofia. E vocês nunca ouviram ninguém falar assim? Vocês nunca falaram assim, gente? Vocês nunca ouviram ninguém falar assim, eu não sou filósofo, eu sou apenas um professor de filosofia? Eu ficava pensando assim, o que será que acontece com a pessoa que ela acha que ela é só funcionária do negócio, que o simples fato dela ter lido... Quer dizer, mesmo que você esteja copiando, você pode dizer, eu sou um filósofo mimético. Eu evito ter raciocínios próprios, mas o fato de eu ter decorado o raciocínio dos outros já me faz, assim, pelo menos ser um clone do Rousseau, um clone do Hume, um clone do Heidegger. Não é, gente? Que tem um negócio que acontece assim? E eu comecei a dizer que eu era filósofa porque, na verdade, eu gosto muito desse negócio de ficar fazendo artigos acadêmicos, notas de rodapé, toda aquela parafernália, assim, eu acho bárbaro. Só que eu comecei a ver que era uma coisa que era muito pouco e que era altamente masturbatória, no mau sentido. Se bem que também dizer isso é quase que um preconceito sexual, né, gente? Eu não tenho. Mas eu acho que realmente tinha uma coisa repetitiva, assim, um pouco maníaca, e que não levava assim, a uma satisfação real, assim, no gênero para além do sexual, né, digamos, para além da masturbação. Ou seja, no erotismo com a vida inteira, né, com todas as suas outras potencialidades. E um dia eu saí na rua, eu saí da minha casa, eu estava faz uns 15 anos, 15, nem isso. Eu estava terminando meu doutorado, e mais ou menos uns 15 anos atrás, e eu saí na rua e encontrei uma moça que era uma moça de rua. Ela era uma moça que, evidentemente, pela sua semiose, que se ofereceu a mim naquele instante, ela era provavelmente uma dessas moças que ficou naquela situação de, eu não gosto de falar assim também, mas é o nome que dão, né? Morador de rua. Na rua, eu acho que ninguém mora, que você está lá, mas morar... Mas ela estava lá na rua. E ela estava habitando a rua. E ela me pediu, eu saí da minha casa, assim, e ela me pediu um dinheiro. Eu morava numa avenida muito movimentada, e ela me pediu dinheiro, e eu tinha, naquela época, uma coisa, sei lá, 10 reais, uma coisa assim. Eu fiquei com muita pena dela e eu dei o dinheiro que eu tinha, que era bem pouquinho, mas que ela achou muito. Ela me agradeceu muito. Ela era muito magra, ela era negra, ela tinha o cabelo muito curto e ela estava sem nada no pé. E ela estava muito magra, muito despojada de tudo. E ela disse... E eu fiquei assim, sabe quando você encontra com uma pessoa que é tanta alteridade que você não sabe o que faz? Aí eu dei o dinheiro, eu fiquei meio muda. E ela falou assim, ela ficou falando, minha filha, ela precisa comer. E ela perguntou, então eu tenho isso, e onde você está, onde você mora? Eu moro por aí. O que você faz? Ela me disse. Eu sou professora. E eu estava para pegar o carro, né? Naquela época eu ainda tinha carro. E eu fui pegar o carro e eu, assim, olhando para ela, aquela coisa, e ela ali, e ela perguntou, mas você é professora de quê? Eu sou professora de filosofia. Então você é filósofa. Ela me disse. Quando ela me disse isso, ela foi andando rápido e eu fiquei assim, mas como é seu nome? E você? O que você faz? Sei lá, fiquei falando assim no vazio e ela foi indo embora. E eu fiquei achando, gente, essa mulher me batizou. Essa mulher que veio do nada, ela me disse que eu sou filósofa, eu me senti batizada por ela. E desde então, eu digo que eu sou filósofa. É só por isso. Aí eu percebi também que debochava um pouco dos meus colegas, que o nosso mundo é um marasmo só. É bom dar uma provocada para o povo, assim, realmente, né? Cá entre nós. Junta um tanto de filósofos, assim, você já dormiu, né, gente? Você já dormiu. Porque, eita povo, assim, ainda mais congresso de filosofia, é de um sem graça, mas de um sem graça que você pode ir lá e fazer a maior palhaçada, falar um monte de coisa e não move nada, nem move ninguém. Parece assim um bando de espectros. Sei lá, eu acho que eles estão esperando o encontro sempre com a eternidade. Ao contrário, né, no futuro, em relação aos filósofos que eles leram, talvez no futuro, quando eles morrerem, eles vão se encontrar com essas almas penadas. Não sei, desculpem falar assim, mas é uma sensação um pouco que eu tenho. Enfim.
Então, estou falando isso tudo só para a gente pensar na história da filosofia e entender que, com tudo isso, você pode ir desconstruindo tudo que te ensinaram em relação à filosofia e inventar a sua maneira. E aí, inventando a sua maneira, pode ser que você encontre até outros significados de felicidade. Bom, mas então, voltando à felicidade, eu estava falando que as pessoas são muito otárias. Até os filósofos são otários. Os filósofos só deixam de ser otários, como qualquer outro ser humano, no momento em que eles param de fazer fundamentalismo judaico-cristão e começam, enfim, a reflexão com todo o paganismo, que eu acho que torna a coisa muito mais interessante, assim, um desvinculamento total de qualquer crença. Vamos nos perguntar, e perguntar de novo, e, aliás, inclusive em relação à crença ceticista, que também precisa ser sempre desmanchada a cada vez. Bom, mas então, o otário. O que faz o otário que obedece os trâmites da publicidade? Ele age em conformidade com o desejo instaurado, o desejo administrado que anda por aí no cotidiano das pessoas. Aí você liga a televisão e o cara diz: compre esse carro, compre essa bolsa, compre essa blusa, compre essa peruca, compre essa pasta de dentes, compre esse desodorante, compre essa mala. Não é assim, gente, compre esse fogão. Vocês já notaram como as pessoas são loucas a ponto de viverem à base desses ordenamentos, sem nunca se questionarem se elas precisam do que elas precisam? E aí é óbvio que a reflexão sobre a nossa necessidade e o nosso desejo, ela tem que ser revitalizada nesse contexto da nossa vida contemporânea. É óbvio que as pessoas estão simplesmente seguindo regras pré-estabelecidas, acreditando que, a partir dessas regras, elas vão encontrar um lugar ao sol. E encontrarão, assim, uma felicidade. Coisa importante no nosso contexto. A publicidade, vocês sabem muito bem, vocês que fazem publicidade, não vende coisas. Então, eu estou dizendo, compra aí o carro, compra aí a bolsa, compra aí a peruca, compra aí a dentadura, mas é óbvio que ninguém está vendendo essas coisas. Vocês ligam a televisão e só o que a televisão vende, ou qualquer outdoor, é a felicidade, não é? A ideia que é vendida é a ideia da felicidade. Os sujeitos, eles dessubjetivados, eles encontram, eles são, digamos, campo fértil, eles são esse buraco vazio onde você pode colocar qualquer coisa. E isso é o que os publicitários fazem, ou os empresários assim dos grandes meios de comunicação fazem com as pessoas todos os dias. Também os donos das grandes organizações empresariais que se associam aos publicitários e tentam, enfim, locupletar essa sensação de vazio que eles mesmos forjaram. Eu acho que o que nos faz ficar deprimidos hoje, que é diferente do que fazia, por exemplo, as pessoas serem melancólicas no século XV, eu acho que as pessoas hoje estão deprimidas porque elas vão muito ao shopping center. Vocês nunca pensaram nisso? Todo mundo que eu conheço que está deprimido vive no shopping. Acho que a gente devia fazer essa pesquisa, sabe? Vocês já foram no shopping center? Vocês já pararam para pensar que lugar mais besta? É tão morto, né? É morto, 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 morto. Você vai num cemitério passear, é infinitamente mais vivo. Pelo menos a imaginação fica mais viva. Acordam os afetos, né? O shopping, gente, é o morto-morto. A morte da própria morte. É uma enganação tão grande naquela estética das vitrines, aquela estética televisiva, aquela coisa assim das roupas que você pode usar, dos objetos que você pode adquirir, o templo, afinal de contas, do consumismo, que é óbvio que as pessoas ali elas só podem... Sai dali, você quer se matar. Só que como você ficou burro, também você não sabe o que está se passando com você, que você, na verdade, gostaria de morrer. Mas como você está apartado da reflexão em relação a esse desejo, aí eu acho que você simplesmente cancela e vai aceitando que dizem para você que você está deprimido. Dizer que está deprimido, e eu vou finalizar minha fala por aí, para que vocês, então, façam suas perguntas. Dizer hoje em dia que se está deprimido é a mesma coisa que dizer comprei uma bolsa Louis Vuitton. Vocês não notaram isso? Ou dizer assim, eu não sei dizer nome de carro, vou dizer um carro assim bem incrível. Porque é tudo meio igual, né?
tem carro velho e carro novo, carro de pobre e carro de rico, né? Mas, assim, por exemplo, um Jaguar, que é um carrão, né? É um carrão, super carro, não é? Eu sou da época dos Mavericks ainda, faz mais ou menos uns 40 anos. Mas já pararam para pensar que a pessoa ostenta a dor dela como se... ostenta esse sofrimento que ela partilha com os outros num contexto também, assim, digamos, de produção externa a ela, da sua própria subjetividade perdida, do mesmo modo que ela ostenta um objeto que ela pagou caro. Aliás, eu também não tenho muita coisa contra esses objetos, e quando eles são comprados no camelô, eu acho até que é bacana, né? Porque aí você também está só fingindo que você tem um e não ficou gastando seu dinheiro para comprar uma besteira dessas, né? Mas não ficou gastando seu tempo de trabalho para ganhar aquele dinheiro para pagar uma bobagem dessas, né? Gastou o seu dinheiro, quem sabe, fazendo alguma coisa melhor. Quer dizer, quando você conseguiu economizar algum dinheiro para fazer alguma coisa além de sobreviver, né? Falando sério também. Então, queria colocar esse tipo de questão para vocês, para que vocês também pensem no significado do uso dessas coisas todas que são oferecidas para nós todos os dias. O uso das marcas, o uso das coisas, enfim, dos objetos que a gente pode ostentar, vem significar a ausência de expressão da nossa vida, em função de uma dessubjetivação geral que nós estamos vivendo, enfim, há tanto tempo, a partir da escravidão, digamos assim, que o sistema social, econômico, político tem lançado sobre nós, não é? Então, onde a nossa vida pode escapar disso, eu acho que a gente pode construir um caminho de felicidade. Um caminho de felicidade que seria a tentativa de viver junto com as outras pessoas uma vida que fosse justa, que fosse boa e que não fosse uma vida de otários. Para mim, ser feliz é deixar de ser imbecil. Obrigada.